Oi, pessoal, boa noite. Quanto tempo, né? Nossas férias bagunçadas por causa dessa pandemia, mas enfim, estamos aí firme e forte. Eu também tive que ficar ausente um tempo, mas o importante é que a gente está aqui hoje, né? A aula hoje vai ser sobre determinantes, que ela é uma continuação da minha última aula, que foi sobre matrizes. Eu achei ruim porque teve esse espaço longo e a aula de determinante está muito juntinha, ligada com a de matriz. Eu queria ter dado as duas juntas, só que não tem como, porque a teoria é muito extensa e matriz é uma matéria que cai assim. Ela não cai tantas questões, mas quando cai é bom a gente acertar, porque existem outras questões mais difíceis que é melhor errar elas do que errar de determinante e matriz, sabe? Então, aí a aula hoje vai ser isso, vou precisar um pouquinho de alguns conceitos que a gente teve nas aulas de matrizes, e depois eu vou deixar uma lista, porque eu lembrei que eu não tinha colocado a lista de matrizes para vocês, né? Mas eu acho bom já fazer os dois juntos, certo? E aí eu vou deixar, vai ser lista longa, e para elas a gente vai fazer monitoria, tá? Vou resolver todos os exercícios daquele esquema que eu tinha feito, resolvendo um a um. Provavelmente vai ser um vídeo, mas aí vocês têm a liberdade, sabe que vocês têm a liberdade de vir me perguntar qualquer dúvida, tá? Eu vou começar a compartilhar minha tela, aí se tiver algum problema, vocês me interrompam com áudio, porque quando eu começo a apresentar aqui, eu não vejo vocês mais, tá? Vamos lá. Essa matéria é tão enjoada que até eu tive que estudar ela de novo, relembrar, porque é muita teoriazinha. Mas os cálculos são muito fáceis, é só lembrar do que precisa ser feito. Então vamos lá, a aula hoje é sobre determinantes, que tá juntinho dos nossos conceitos de matrizes. Ao pé da letra, o que é o determinante? É um número que representa o que aquela matriz tem de valor para a gente. Isso quem vai usar muito é a galera que for para engenharia, que for para a área mais de exatas. Humanas, graças a Deus, e biológicas também nunca mais vai ver isso na vida. Para mim, pior que matrizes é probabilidade. É as únicas coisas que eu não gostava de matemática. Porque a gente não vê tanto sentido assim, tirando quem realmente for para a área de exatas. Mas vamos lá para o que interessa. Ó, definição. Sendo A, lembra que a letra maiúscula ela indica uma matriz, né? Então, A, uma matriz tal que os seus elementos, já que está minúsculo, né? A e J, lembrando que I é a letra que representa o número de linhas e J é o número de colunas, sempre nessa ordem. N por N, que representa qual que é a ordem dessa matriz. Uma matriz quadrada de ordem N, por que ela é matriz quadrada? Porque o número de linhas e de colunas é o mesmo, olha lá, N vezes N. E só uma pausa. A grande vantagem dos determinantes é que, mesmo ele sendo enjoado, ele só é feito para matriz quadrada. Graças a Deus. Então, facilita muitos cálculos. Eu acho que tem jeito de calcular de matrizes que não são quadradas, mas isso aí não importa aqui a nível de ensino médio para a gente, a nível de Enem. Então, vamos lá. Então, a gente tem uma matriz, tal que os seus elementos, né, IJ, dessa matriz quadrada N por N qualquer, a gente pode associar a ela um único número, que é denominado determinante de A. E a sigla dele a gente indica por det-A, ou det e a letra que representa aquela matriz. Então, a gente tem aqui uma matriz A hipotética, né? Os N elementos que ela tem, A11, A12, A21, e aí vai, né? E o determinante dessa matriz, isso aqui é importante, gente, essa notação, ó, peraí. Tá vendo que quando tem esse parênteses aqui, a gente está indicando os elementos de uma matriz. A partir do momento que a gente está falando sobre determinante, a gente coloca ela em barras, como se fosse um sinal de módulo, sabe? Só que grande, para abarcar todos os elementos. Então, isso aqui indica determinante, só de ser isso daqui. Então, determinante de A, aí representa aqui todos os elementos e sobre essas barrinhas, tá? A definição é essa, mas como é que a gente faz isso? Eu devia ter pegado já um exemplo aqui para você. Olha, vamos olhar isso daqui, já que eu esqueci de colocar já no slide, mas o determinante de uma matriz quadrada, por definição, ele é a soma
do produto dos valores, é enjoado, mas ó, é enjoado, mas é fácil. É a soma, na verdade, é a diferença do produto dos valores da matriz principal pela matriz secundária. O que é isso? Matriz principal, matriz, ou linha, matriz, linha principal e linha secundária, diagonal principal ou diagonal secundária, também pode ser chamado, né? Então, o determinante dessa matriz aqui, que é uma matriz quadrada 2 por 2, é o produto A1, 1, A2, 2, que são a linha ou a diagonal principal, menos A1, 2 vezes A2, 1, que são os elementos da diagonal secundária. Olha aqui, ó. Viu? Isso é o cálculo do determinante. Diagonal principal menos diagonal secundária. Aqui eu já puxo a atenção para esse menos, porque é bom a gente colocar um parênteses aqui na hora que a gente for fazer essa conta, porque pode ser, por exemplo, que o A1, 2 seja, sei lá, o menos 3. E a gente sabe que menos vezes menos dá mais. Então é bom vocês não esquecer, para não esquecer, porque muda totalmente o valor da sua conta e isso muda também totalmente o resultado. Então, às vezes, ele nem vai pedir o determinante, mas se você erra o determinante, vai precisar de outra coisa lá na frente, aí você já errou o exercício por completo, só por causa de um sinal. Né? Você acertou toda a teoria e errou o sinal. Isso não pode acontecer. Então, aqui, ó, diagonal principal menos a diagonal secundária. E aqui eu sempre colocava um parênteses para não errar, porque vai ter um termo negativo aqui, tá? Aí aqui, como eu mais para frente vai ter mais exemplos aqui que eu esqueci de colocar, mas eu já vou para os casos particulares que são importantes, que facilitam muito na hora que você já bate o olho, você já lembra daquela regrinha, aí você não tem que gastar tempo calculando o determinante, né? Que o foco do Enem, da prova do Enem, é fazer a gente perder tempo para não dar tempo de fazer todas as questões. Então, se a gente lembra desses teoremas, desses casos particulares, a gente já ganha mais tempo, às vezes nem precisa calcular e vocês vão ver por quê. Olha só, casos particulares. Se A, ou seja, se a matriz A é de ordem 1, lembra que é ordem 1? Tem uma linha e uma coluna. Se ela só tem uma linha e uma coluna, é porque ela também só tem um elemento, A1, 1, certo? Ela é só um número. Temos que o determinante é exatamente o mesmo número. Então, o determinante dessa matriz é essa daqui, é o próprio número, tá? Olha que simples. Se a matriz é de ordem 2, também simples. Diagonal principal menos a diagonal secundária, aqui, ó. Certo? Se a matriz é de ordem 3, a gente pode fazer a regra de Sarri, Sarrus, como quiserem falar, né? A gente vai ver o teorema de Laplace, que é o medo de muita gente, que ele é um enjoo para resolver isso aqui, mas é o único jeito de resolver, mas para as matrizes de ordem 3, tem um macetezinho que a gente meio que simula o teorema de Laplace e fica mais fácil de fazer o determinante. Como que é isso? Tem aqui essa matriz, né? Ordem 3, porque 3 linhas e 3 colunas, certo? Como que a gente vai calcular o determinante dela? A gente vai escrever de novo em módulo, né? Os valores da matriz aqui. E depois dessa barrinha aqui que indica o determinante, tá vendo? Essa aqui, a gente vai escrever as duas primeiras colunas ao lado. Ó, viu? A11, A21, A31, igual essa daqui, ó. E depois a outra, né? A primeira e a segunda coluna. Escrito isso, o que você vai ter feito? Você vai estar simulando as outras diagonais principais e as outras diagonais secundárias que a gente precisa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar todas as diagonais principais e subtrair de todas as diagonais secundárias. Bagunçou? Calma que olha só. Então, depois que a gente colocou as duas colunas aqui ao lado, viu que a gente cria exatamente a diagonal que a gente precisa? Porque quando a gente está só desse jeito aqui, a gente só vê uma diagonal certinha. Tá vendo que, por exemplo, quando a gente vai aqui, falta um número, aqui também falta um número, certo? Então, fazendo isso aqui, a gente simula o aparecimento de mais diagonais. Então, olha só, vai ser o produto desses termos mais o produto desses termos, que é a segunda diagonal principal, mais o produto desses termos, menos, aí aqui tem que usar parênteses para não errar o sinal, essa diagonal secundária, menos o produto dessa diagonal secundária, menos o produto dessa diagonal secundária. Viu que deu exatamente 3 termos cada uma? E aí dá certinho. Se quiserem conferir aqui embaixo também, ó. Então vai ser
esse vezes esse, ó, produto, mais a segunda diagonal principal, mais a terceira diagonal principal, menos a primeira diagonal secundária, confunde, né? Menos a segunda diagonal secundária, menos a terceira diagonal secundária, viu? Aqui. Com os exemplos, acho que com o número vai ficar melhor para vocês, tá? Não desiste dessa aula. E como é que a gente... Oh, meu Deus. Como é que a gente faz quando não é de ordem 2 ou de ordem 3, que ainda são matrizes consideradas pequenas? É uma matriz quadrada de ordem n, sei lá, 10, 12. Óbvio que isso nunca vai cair, mas pode cair de uma matriz 4, de uma matriz 5, de ordem 5, né? Então, aí a gente vai ter que saber o teorema de Laplace, que aqui é os terminhos enjoados que a gente tem que saber. Pula para cá, gente, antes da gente ler isso daqui, ó, vamos ler esse pedaço aqui comigo, ó, Teorema Fundamental de Laplace. Ele é usado para a gente resolver, né, esses determinantes dessas matrizes quadradas de ordem n. Então, ó, é o processo geral para calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem n maior ou igual a 2. Então, ela já pode ser usada na matriz 2 ou 3, só que tem os macetezinhos lá que ficam mais fácil, né? Então, não precisa usar ele. Mas de 4 para frente é bom usar o Teorema de Laplace, que facilita muito as contas. Então, ó, antes de anunciarmos o teorema, a gente precisa de alguns conceitos iniciais. São termos chatos, mas no final eles não significam muita coisa, não. É bom para você saber, para você se orientar no exercício, tá, gente? Menor complementar, o que é isso? Considere uma matriz quadrada de ordem n maior ou igual a 2, certo? Então, vamos supor que é uma matriz 3, tá? De ordem 3. E A e J, um elemento genérico dessa matriz. Então, pode ser qualquer dos elementos lá. A1, 2, A2, 1, A3, 1, qualquer um, tá? Definimos o menor complementar de A e J, ou seja, daquele elemento qualquer, e indicamos por Dzão e J como sendo o determinante da matriz que obtemos, eliminando a linha I e a coluna J. Meu Deus, o que é isso? Olha aqui. Dada essa matriz aqui, ó, que é exatamente o que eu tinha falado, 3 por 3, né? Primeira linha, segunda, terceira, primeira coluna, segunda, terceira. Vamos calcular D11, D22 e D23. O que é o D? Volta aqui. O D é o determinante da matriz, certo? Então, ele quer o determinante... Quando ele indica esse Dzão assim, maiúscula, ele quer o determinante, considerando que a gente vai fazer o esquema do menor complementar. O que é isso? A gente, vamos fazer D11, então tá falando do elemento A11. Então, para a gente calcular esse determinante, a gente vai ter que excluir a linha 1 e a coluna 1. Então, ó, a gente está com a matriz bem aqui, certo? E ele quer o determinante 1, 1. Então, a gente vai excluir, finge que não existe a linha 1 e nem a coluna 1. Quando a gente apaga esses dois aqui, o que restou? Olha que delícia, restou uma matriz de ordem 2. Então, o D1 seria o determinante dessa matriz que restou aqui, que é a coisa mais fácil do mundo a gente fazer. 3 vezes 1 menos 2 vezes 0, que vai dar 0, né? Então, o determinante é 3, certo? Para o elemento 2, 2, ou seja, linha 2, coluna 2, a gente tem a mesma matriz, então vamos apagar. Linha 2, coluna 2, ó. Não tem nenhum desses termos aqui mais. Então, o que sobrou? O 2, o menos 1 e o 1. Então, o determinante que a gente tem que calcular é dessa matriz que restou aqui, ó. 2 menos 1, 2 e 1. Então, vai dar 2 menos o menos 1 vezes 2. Então, vai dar mais 2, né? Menos com menos mais. Então, vai dar 2 mais 2, 4. Tá? Calma, que não tá fazendo muito sentido, mas vai fazer, tá, gente? Para o elemento 3, 2. Então, linha 3, coluna 2. Vamos apagar. Linha 3, finge que não tem esses aqui. E coluna 2, finge que não tem. Então, ó, 2, 4, menos 1 e 0 é o que restou. Então, a gente tem que calcular o D, 3, 2. Certo? Então, sobrou 2, 4, menos 1 e 0. Vamos calcular o determinante. Vai dar 2 vezes 0, que é 0, menos o menos 1 vezes o 4. Menos com menos, mais. Então, restou o 4. O determinante deu 4, tá? Esse é o determinante.
E agora, outro termo que a gente precisa saber para continuar a questão do Teorema de Laplace. A gente precisa entender o conceito. Vocês já acharam, já entenderam mais ou menos o conceito de menor complementar. Vamos entender de cofator. O que é o cofator? Considere uma matriz quadrada de ordem n maior ou igual a 2 e o elemento genérico dessa matriz. O cofator desse elemento genérico, ou seja, todos os elementos de uma matriz, vai ter esse elemento genérico, esse cofator. Será indicado por A e J, tal que A e J é menos 1, multiplicado pela soma de I e J, pela soma das linhas e colunas, vezes o determinante. Tá entendendo por que a gente precisou fazer esse determinante aqui, esse determinante doido? Confundiu? Calma, vamos para o exercício que ele clareia. Dada a matriz, ele até repetiu a matriz, né? Não, é uma matriz diferente, mas é parecida. Vamos lá. Ele quer o cofator A21, A33 e A12. Como é que a gente faz isso? Então, vamos lá. A21, elemento da linha 2 e coluna 1, certo? Temos. Tá aqui a matriz, né? Então, o A21, que é o cofator, vai ser menos 1 elevado à soma de linhas e colunas. O A21, então, é 2 mais 1, que é 3. Então, vai ser menos 1 elevado a 3. Vezes o determinante que a gente obtém fazendo essa loucura que eu expliquei aqui, de excluir a linha e a coluna. Então, é vezes o determinante 2, 1, excluindo a linha 2 e a coluna 1. Certo? Então, o que restou? 6, 1, menos 1 e 0. Aqui, ó. E esse determinante vai dar o quê? 6 vezes 0, 0. Menos 1 vezes 1, mais 1. Menos com menos. É mais 1 o determinante. Só que isso aqui deu quanto, gente? Deu menos 1. Porque é menos 1 elevado a 3 é menos 1. Certo? Então, o cofator desse elemento aqui é menos 1, tá? Vamos lá. Para o elemento 3, 3, o A33 vai ser menos 1 elevado a 3 mais 3. É sempre menos 1, tá? Menos 1 elevado a 3 mais 3, que vai dar 6. Número negativo elevado a expoente par fica positivo. Então, vai dar mais 1, isso daqui, né? Vezes o determinante, excluindo a linha 3 e a coluna 3. Linha 3, coluna 3. O que é que resta? Isso aqui, ó. 2, 6, 3 e 2, certo? Então, o determinante disso aqui vai dar 2 vezes 2, que é 4, menos 3 vezes 6, que é 18, certo? Que vai dar menos 14. Esse que é o cofator. E para o elemento A12, a gente vai pegar menos 1, elevar a soma de 1 mais 2 é o quê? 3. 3 é expoente ímpar. Número negativo elevado a expoente ímpar dá número negativo, certo? Por que vocês lembram disso? É porque, ó, menos 1 vezes menos 1 vai dar menos com menos, mais, certo? Então, dá expoente positivo. E menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vai dar menos vezes menos, que dá mais, vezes menos de novo, menos, certo? Então é isso. Toda vez que você tiver um número que é negativo elevado a expoente par, ele vira positivo. Elevado a expoente ímpar, ele fica negativo. Então aqui vai dar expoente ímpar, então o menos 1 vai continuar sendo menos 1. E aqui a gente tem a matriz resultante, tirando a linha 1 e a coluna 2. Então vamos calcular o determinante. 3 vezes 0, 0. 2 vezes 4, menos, né? 8. Então, dá menos 8, só que como aqui ficou negativo, vai ficar 8 o final, certo? E para que serve esse trem de cofator, de menor complementar? O que é isso? Isso tudo serve para a gente calcular o determinante da matriz inteira, porque até agora a gente estava calculando o determinante de números individuais. Então, olha só, o determinante de uma matriz, que é o teorema de Laplace, de uma matriz qualquer, quadrada, de ordem n maior ou igual a 2, aqui, ó, essa aqui é a definição do teorema, essa aqui era a definição dos termos, desculpa. Então, o determinante de uma matriz quadrada de ordem n maior ou igual a 2 é a soma dos produtos dos elementos da primeira linha pelos seus respectivos cofatores. Como assim? Então, se a gente tem uma... Ai, o ruim aqui no computador não dá para eu escrever igual eu faço no outro, gente. Se a gente tem... Aqui, ó.
Vou pegar esse exemplo aqui. Se a gente tem essa matriz aqui, supondo que a gente não sabe aquele macete de repetir as linhas aqui, como que a gente calcula o determinante? A gente escolhe uma linha, vamos supor que eu peguei a primeira. O determinante dessa matriz aqui ia ser cada número multiplicado pelo seu determinante, fazendo esse esquema do menor complementar e do cofator, certo? Então, é cada elemento multiplicando o seu cofator pelo número, certo? Atenção, um macetezinho para ajudar. Ao utilizar o teorema de Laplace, escolha a fileira com o maior número de zeros. Por quê? Porque isso facilita as contas. Toda vez que a gente bota zero numa conta, a gente vai eliminando termos, então tudo vai ficando mais fácil. Vamos fazer um exemplo aqui. Calcule o determinante dessa matriz. Ele deu aqui a matriz, né? E já está pedindo o determinante dela. É uma matriz de ordem 3. Vamos fazer ela pelo teorema de Laplace e não por aquele macetezinho de Sarri lá. Pelo teorema de Laplace, podemos escolher a fileira que quisermos. Por conveniência, vamos usar a coluna 3. Lembrando, eu falei linha, mas pode ser qualquer fileira. Pode ser tanto linha quanto coluna, que dá para usar pelo teorema. E por que ele vai escolher a coluna 3? Porque tem aqui um zero, que facilita a conta. Quanto mais zeros, melhor. Então, vamos lá. Então, o determinante vai ser, ele quer a coluna, vai usar a coluna 3, vai ser 6 multiplicado pelo determinante A13, que é a posição do elemento 6, mais 0 vezes o determinante A23, certo? Determinante que eu falo é o menor complementar, tá? Mais, lembra que é a soma, menos 2 multiplicando pelo determinante A33, que é a posição que ele ocupa. Agora a gente tem que descobrir quanto que vale cada um deles. Então vai dar, olha que ótimo ter o zero aqui, porque aí já cortou esse elemento, entendeu? Por isso que na hora que você tiver que usar Laplace na sua vida, escolha a fileira que tiver mais zero, tá? Linha ou coluna. Então, o determinante dessa matriz vai ser 6A13 menos 2 vezes A33. Então, vamos fazer 6 vezes aquela regrinha lá, menos 1 elevado a 1 mais 3 é quanto? 4. Deu o expoente par. Então, menos 1 à quarta vai dar positivo, vai dar 1, certo? Então, vai dar 6 vezes a matriz que a gente obtém excluindo a linha 1 e a coluna 3. Vamos excluir linha 1 e coluna 3, sobrou esses elementos aqui, ó, 2, 2, menos 1 e 1, ó. Aí a gente tem que fazer o determinante só disso aqui. Então, vai ser 2, né? Depois a gente faz essa conta, vamos terminar aqui, ó. Então, tá aqui, menos 2 vezes o determinante A33. Então, ó, vai dar menos 2, que multiplica menos 1 elevado a soma da quantidade de linhas e colunas, que é 3 e 3, vai dar número par, 6. Número negativo elevado a expoente par, vai dar um número positivo. Então, isso aqui vai dar 1. Multiplicado pelo determinante, excluindo a linha e a coluna 3. Tira a linha 3, tira a coluna 3, sobrou o quê? 1 e 3 e 2 e 2. Ó. Agora é só fazer as contas. Então, vai dar 6, que multiplica esse determinante, que vai dar 2, menos o menos 2, que vai dar mais 2, então, né? Então, vai dar 2 mais 2, que é 4. Então, vai dar 6 vezes 4, 24. Menos 2, isso aqui deu positivo, né? Então, continua menos 2, multiplicado por esse determinante, que vai dar 2, né? 1 vezes 2, 2, menos 3 vezes 2, que é quanto? 6. Então, vai dar 2 menos 6, menos 4, certo? Então, vai dar menos 2 vezes menos 4. Menos com menos, mais. Então, 2 vezes 4, 8. Então, a gente soma 24 com... Deu 24 aqui primeiro? Não lembro mais. Deu, né, gente? 24, aqui vai dar 8, né? 24 com 8 somado dá 32. Então, o teorema dessa matriz maldita aqui, o determinante é 32. Ele é difícil de falar, gente, mas com a prática vai ficando fácil, tá? Eu juro. E... Vamos lá, agora vamos para os macetezinhos, né? Que é saber, porque às vezes o exercício te engana querendo que você faz conta, e se você soubesse a propriedade, você não precisava fazer conta nenhuma. Uma delas, determinante de matriz transposta.
Então, às vezes, ele dá lá o determinante de uma matriz enorme, uma matriz 5 por 5, e aí ele quer o determinante da matriz transposta dessas 5 por 5. Então, se você fosse fazer tudo, o que você ia ter que fazer? Você ia ter que descobrir a matriz transposta dessas 5 por 5, e aí você ia ter que calcular o determinante usando o Laplace, que também demora muito. Então, aqui olha o macetezinho que é bom saber, que o determinante de uma matriz qualquer e o determinante da sua matriz transposta são exatamente iguais. Então, se ele já deu o determinante de uma, você já sabe o determinante da outra, certo? Teorema de Jacobi. Vocês não precisam saber o nome de cada um, só saber usar, tá? Se somarmos aos elementos, pelo menos quem vai prestar só Enem, se somarmos aos elementos de uma fila de uma matriz quadrada, os elementos respectivos de uma fila paralela multiplicados por uma constante, o determinante da matriz não se altera. O que é isso? Vamos ler de novo, devagar. Se somarmos os elementos de uma fila de uma matriz quadrada, se somarmos aos elementos de uma fila de uma matriz quadrada, os elementos respectivos de uma fila paralela multiplicados por uma constante, então vamos supor que a gente vai somar a primeira linha mais a segunda linha multiplicada por 2, que é a constante que eu estou pondo. O determinante da matriz não se altera, porque às vezes ele dá lá, então, a matriz para você e multiplica só os números da segunda linha por uma constante. E aí ele pede um novo determinante. Você não precisa calcular também esse novo determinante, porque vai continuar exatamente a mesma, porque você só dobrou a mesma linha, certo? Ou a mesma coluna, tá? O determinante de uma matriz, quando que ele é zero? De uma matriz quadrada é igual a zero. Se a matriz possui uma fila nula, pode ser tanto linha quanto coluna. Se todos os elementos são zero, o determinante é zero, de cara, tá? Se ela tiver duas filas paralelas iguais, então duas colunas ou duas linhas iguais, exatamente iguais, com os mesmos termos, o determinante é zero. Duas filas paralelas proporcionais. Então, vamos supor que a primeira coluna é 1, 2, 3, e a segunda coluna vai ser 2, 4 e 6. Da primeira para a segunda coluna, você multiplicou por 2, é exatamente os mesmos termos, só que multiplicado, certo? Então, se tiver duas filas que são paralelas, que são proporcionais, o determinante é zero, que acaba voltando nisso aqui, ó, que o determinante não se altera quando a gente multiplica uma outra fila por uma constante, tá? Quando trocamos entre si as posições de duas filas paralelas de uma matriz quadrada, o determinante apenas muda de sinal. O Enem também gosta de jogar com isso. Então, se você tiver lá uma matriz, tá lá, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Aí, ele mostra uma outra matriz com exatamente os mesmos termos, só que a primeira coluna e a segunda coluna estão com os termos trocados, né? Uma foi para uma e a outra foi para outra. E ele vai pedir o determinante para você. Em vez de você ter que ficar lá gastando horas fazendo um Laplace para descobrir qual que é esse determinante, você já vai saber que é o que ele deu, que ele provavelmente vai dar no enunciado, só que trocado de sinal, certo? Ganha muito tempo, né? Por último, que é importante saber, o determinante de uma matriz quadrada altera-se, ficando multiplicado por K, quando os elementos de uma fila são multiplicados por K. Então, o determinante muda se a gente multiplicar essa matriz quadrada por alguma constante que é K. Então, ó, se a gente tem a matriz aqui quadrada tal, né, N por N, sei lá, 3 por 3, o determinante dessa matriz vai ser K vezes a matriz, vai ser K elevado a N vezes o determinante de A. Por uma fila não, por todas as filas, tá? Então, se a gente tem uma matriz e a gente multiplicar ela inteirinha por 2, todos os elementos por 2, o determinante dessa nova matriz que teve todos os elementos multiplicados por 2 vai ser o determinante inicial multiplicado por 2, que é a constante que eu multipliquei todos os números, vezes N. N é o quê? A ordem da matriz. Então, vamos supor que eu tenho uma matriz 3 por 3 e o determinante dela é 4. E aí eu vou e multiplico todos os elementos dessa matriz 3 por 3 pelo número 2, que é a nossa constante. Então, o determinante da nova matriz vai ser 2 elevado a 3, porque 2 é o número que eu multipliquei todo mundo. 3 é a ordem da matriz, 3 por 3, né? Então, vai ser 2 ao cubo, que é 8, vezes o determinante que eu falei que era 4, né? No início.
Então, 2 ao cubo, 8, vezes 4, 32. Então, o determinante que era 4 virou 32. Poupa muito tempo também saber isso aqui, tá? E por último, matriz inversa, né? Lembra para não confundir matriz inversa com matriz transposta, hein? Dado uma matriz A quadrada com determinante diferente de zero, chamamos de matriz inversa de a matriz A menos 1 tal que aquela matriz vezes a sua inversa é igual ao produto da inversa vezes a matriz, que é a matriz que a gente chama de matriz identidade. Lembra aquela que tem só a principal com 1 e o resto é tudo zero? Aquela é a matriz identidade. Então, como que a gente faz o determinante, né? Isso aqui eu já tinha ensinado para vocês na aula de matriz. Quem tiver com dúvida, volta lá, tá, gente? E como que é o determinante da matriz inversa? O determinante da matriz inversa é 1 sobre o determinante da matriz original. Simples, tá? E é isso, gente. Acho que da aula de hoje é muito extensa. Por isso que eu tô falando para vocês que eu vou... Peraí. Ai, saúde. Por isso que eu tô falando para vocês que eu vou fazer monitoria. Vou fazer monitoria de matrizes. Acho que a gente pode, como vocês vão ter aula agora com os outros professores, acho que a gente pode até suspender a minha outra aula para a gente não mudar tanto de assunto. E aí eu vou fazer monitoria com vocês, junto com os outros meninos. Eu vou deixar gravado, que aí vocês não vão ter obrigação de assistir ela na hora. Assiste quando der e aí vocês tiram as dúvidas comigo, tá? Ou com algum dos meninos, se vocês acharem mais confortável, tá? Deixa eu parar aqui.